Efésios capítulo 6, versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Estais, pois, firmes, cingindo-vos os vossos lombos com a verdade. Efésios 6, 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Amém? Amém? Feche seus olhos, abre o seu coração. Senhor, eu te peço de todo o meu coração que a sua palavra possa penetrar além dos ouvidos, possa chegar até o mais profundo de cada coração, gerando mudança, transformação, salvação e libertação em nome do Senhor Jesus. Amém? Tudo tem um princípio, e o primeiro princípio aqui de armadura de Deus, o que nós precisamos entender, primeira coisa que você precisa entender é a importância de você ter essa armadura. Preste bem atenção nisso. Se você hoje, o Brasil hoje, entrasse em guerra e você fosse convocado para essa guerra, você iria sem armadura nenhuma? Você iria sem arma nenhuma? Sem capacete, sem uma bota, sem preparo? Você iria para essa guerra assim? Enquanto nós não estamos num estado de alerta, de guerra, você não se prepara para uma guerra, porque você não está numa guerra, não é assim? Mas a sua vida é uma guerra. Todos aqui estão, e todos que vão me ouvir, estão numa guerra, e porque muitos estão feridos. A Primeira Guerra Mundial, ela matou muito mais do que a Segunda Guerra Mundial, porque houve uma análise bélica. Entendeu-se que ferir soldados era melhor do que matar soldados. A Primeira Guerra Mundial tinha armamento menos pesado do que a Segunda, porém eles entenderam o seguinte: se eu firo um soldado, se eu invisto mais em campo minado, arrancando pernas, amputando pessoas, eu atraso todo um exército, porque nenhum batalhão, nenhum exército avança quando um soldado é ferido. Todos param, todo mundo para cuidar daquele soldado que foi ferido. Só que na igreja, infelizmente, acontece ao contrário. Uma pessoa se fere, ao invés de todos pararem para cuidar dessa pessoa, todos param para massacrar essa pessoa, todos param para julgar essa pessoa. Por quê? Porque eles não entenderam que todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos numa guerra. Por isso que em Mateus capítulo 7, Jesus disse: não julgueis, porque com a mesma medida que você julga, você será julgado. Irmãos, nós estamos numa guerra. Se eu estou numa guerra, eu preciso de retaguarda. Quanto mais pessoas comigo, melhor. Vou repetir: quanto mais pessoas do meu lado, melhor. Você não tem que ser um expelidor de pessoas, você não tem que excluir as pessoas. Quem excluía as pessoas era a religião judaica. Você não pode participar disso. Você não pode falar com o samaritano, você não pode falar com mulher, você não pode sequer curar alguém no sábado. A lei fazia isso, separatista. Jesus veio e quebrou os muros e criou pontes, onde as pessoas devem se unir, para que o nome do Senhor seja glorificado e possamos vencer em nome de Jesus. Nós estamos em guerra, guarde isso no seu coração. O inimigo é Satanás. O inimigo não é o teu pai, não é a tua mãe. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Eles farão de tudo para te destruir. Ele usará todas as armas
possíveis e imagináveis, porque a Bíblia fala que o nosso adversário, ele é extremamente astuto. Guarde isso na sua mente. Ele é astuto. Ele não vem na hora e te destrói. Ele prepara a sua armadilha para que na hora certa ele te prenda, para que na hora certa ele te massacre, para que na hora certa ele te derrube. Mas o Senhor está aqui para te restaurar e para te ajudar. Mas nós precisamos entender uma coisa. O que nós precisamos entender? Estamos numa guerra. Tem que acender aí uma luz vermelha dentro de você. E a hora que você entender que você é uma questão, guarde isso no seu coração. A armadura de Deus, revestivos da armadura de Deus, é uma questão de sobrevivência. Você não pode viver sem ela. Você precisa buscar ela. Você precisa vestir ela, porque o teu inimigo, ele vai vir de qualquer jeito. Mas dia menos dia, ele bate na sua porta. E se você estiver desarmado, ele entra, destrói o teu filho, joga ele no crack, na cocaína, na rua, traz a moça errada, o camarada errado, a situação errada, o sócio errado, destrói todo o teu trabalho, destrói o teu casamento, a tua família, porque você não se preparou. Você achou que era brincadeira, você achou que você não estava em guerra. Aí um dia você cai numa decepção profunda, aí você cai numa depressão profunda, porque o seu coração foi atingido. E quando o seu coração é atingido, você é um soldado ferido. E soldado ferido é terrível. Ele está machucado, ela está machucada, é difícil de recuperar. E há muitos que não se recuperam. Há muitos que morrem no meio do caminho. E há muitos que se matam no meio do caminho, porque a dor é muito grande. Porque ninguém ensinou para eles que a vida deles era uma guerra. Eles foram ensinados muitas coisas, menos que eles eram soldados. E soldado sem armadura, ele vai sofrer as penas. Os dardos inflamados do maligno vão penetrar. Primeira peça da armadura. Primeira peça da armadura. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos. Ele fala lombo. Ele está falando aqui sobre o cinto. E é interessante porque há uma preocupação de Paulo. Paulo, que escreveu a carta aos Efésios, a Éfeso, ele está numa prisão quando ele escreve essa carta. Ele está preso, e dentro da prisão ele olha os soldados romanos, e ele começa a avaliar o soldado, e ele começa de forma analítica fazer uma comparação da nossa vida espiritual. Aqui ele está falando de vida espiritual. Vou repetir, Paulo está falando de vida espiritual. Então, como anda a sua vida espiritual? Por que tem tanta gente deprimida? Por que tem tanta gente com síndrome do pânico? Por que tem tanta gente indiferente, sem amor? Por que tem tanta gente com desgosto por tudo na vida? Porque essa pessoa foi atingida e ela não sabe por quê. Aí ela procura no psicólogo, no psiquiatra, nos amigos, nas festas, nas bebidas, nas drogas, no sexo, e ela não encontra a resposta, porque ela foi atingida. Ela não foi preparada para a guerra da vida. Mas você vai se preparar, você vai ficar firme e você vai vencer em nome de Jesus. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com o cinto da verdade. Está aqui representado, mas não é bem esse cinto aqui. O cinto, ele tem mais de uma utilidade. Não é o cinto do Batman, não. Não é esse cinto. Mas ele tem mais de uma utilidade. Ele serve como apoio para a espada. Você precisa dele como apoio para a espada. A espada fica ali, o cinto, ele está ali para que você ande com a sua espada. Você tem que andar com a sua espada, aonde você for, você tem que andar com a sua espada. A espada é a palavra de Deus.
A palavra de Deus tem que estar com você em todos os lugares que você for. E quando eu falo palavra, eu não estou falando da palavra, essa palavra. Eu estou falando dessa palavra viva. E como essa palavra se torna viva? Quando ela faz parte da sua vida. Quando você vive a palavra é viva em você, viva e eficaz na sua vida. Você anda armado, você está preparado, porque o inimigo vai se levantar, e você está preparado com a espada. Então o cinto, ele é o apoio para a espada, e não é sobre a espada que falaremos, mas sobre o cinto. Mas há uma particularidade no cinto, irmãos. A primeira coisa que você tem que se basear e entender é que o cinto, ele fala sobre verdade. Você tem que se basear na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade. Não adianta mentir que está orando, não resolve. Não adianta pôr a roupa de santidade, a roupa de igreja, e cheio de imoralidade por dentro. Não adianta levantar as mãos e dar glória a Deus aqui, e na sua casa você só reclama, no trabalho você só reclama, em todo lugar você está com raiva, com ódio no seu coração. Porque aqui a armadura não é por fora, não está falando nada por fora, está falando de como você está por dentro. E hoje as pessoas estão tremendamente adoecidas, fragilizadas, bombardeadas, massacradas por dentro. E eu quero ajudar você a se proteger através do poder da palavra. A primeira coisa que você tem que entender e enfrentar é a verdade. E a pergunta que eu quero deixar no seu coração: qual é a sua verdade? Por que você está assim? Aonde você tem botado os teus olhos? O que você tem visto? O que tem entrado dentro de você? O que realmente, qual é a sua verdade? Eu não sei, ninguém sabe. Você sabe. E você sabe que a verdade, ela vai confrontar você. Ela vai mostrar quem realmente você é. Porque a verdade não vai falar do outro, a verdade vai falar de nós mesmos, e ela vai transformar a tua vida. Só que você e eu temos dificuldades, porque papai e mamãe muitas das vezes falam a verdade, e nós não queremos aceitar a verdade. A maioria das pessoas são teimosas e não querem o quê? Aceitar a verdade. Porque quando aceitamos a verdade nos liberta. Aceite Jesus, aceite a verdade, aceita Ele, e Ele vai mudar a tua vida. Primeira peça é o nosso cinto. Ele vai te ajudar a levar a espada, mas ele é o cinto da verdade. Isso é muito importante. Olha que coisa interessante. Quando você vai estudar de forma um pouco mais profunda isso, você vai entender que esse cinto, ele não é muito parecido com esse, ele vai até um pouco mais embaixo, porque esse cinto, ele tem uma função muito interessante. Ele tem a função de proteger a sua parte de fertilidade. É um cinto que pega os seus lombos e ele desce na parte frontal do soldado ou da guerreira. Esse cinto, que é primeira peça, guarde isso no seu coração, ele vai proteger a sua parte de fertilidade, ele vai proteger a sua intimidade com Deus, ele vai proteger a sua verdade, porque ninguém sabe se você ora, mas Deus sabe. Intimidade você não conta para ninguém. Essa pessoa que ora e fica falando para todo mundo que ora, que é de Deus, que é profeta, não é coisa nenhuma. Porque quem tem intimidade com Deus não fala para os outros. Você fica contando qual é a sua intimidade que você tem com o seu marido? Você não conta. Quem tem intimidade com Deus não conta a intimidade dele que ele tem com Deus. Ele se protege. E a verdade protege a sua fertilidade. Olha que interessante, ela protege você, sabe do quê? Dos golpes. Repita comigo: o cinto da verdade me protege
dos golpes baixos do meu inimigo. É isso que ele quer fazer. Você já viu MMA, boxe, qualquer tipo de luta, aonde é proibido, em qualquer esporte de luta, a pessoa atingir o outro? Nas partes de baixo, não é isso? Porque é frágil. O homem pode ser o homem mais bruto de todos. Se acertou uma pancada ali, meu filho, ele deita. É ou não é? Então essa parte, irmão, olha que coisa interessante. Ele não está falando da parte sexual do homem. Ele está falando da parte espiritual. Ele está falando que o inimigo vai querer de todo jeito que você seja infértil. Ele quer te atingir de uma forma que você não gere verdade, porque enquanto você estiver na mentira, a mentira não prevalece. O diabo é o pai da mentira. Qual é a base de Satanás? A mentira. Poderá uma árvore dar fruto bom e ruim? Conhecereis a árvore pelo fruto. Você está entendendo que o diabo, ele não tem regras. O que eu quero deixar bem claro aqui para você, jovem, moça, rapaz, mãe que tem filhos pequenos, o diabo, ele não tem regras. Ele vai usar de golpes baixos, baixíssimos. Ele vai entrar com tudo, com perversidade, com mentiras para enganar o teu filho, dizendo que ele não é homem, que ele não é mulher. Ele vai enganar, trazendo confusões, trazendo enganos. Ele vai trazer golpes baixos para destruir a esposa, o marido. Ele vai usar golpes baixos na sua vida sexual, na sua vida moral. Ele quer atingir a sua vida moral. Ele quer destruir você, e ele vai usar coisas baixas, golpes baixos. Ele vai atingir a criança, ele vai inventar o que for, como está acontecendo hoje. Na minha época, os desenhos eram ainda escondidos, as coisas, a gente não tinha claro. Hoje não. Até os filmes, um filme de maior bilheteria que teve nos últimos tempos foi Invocação do Mal. E um monte de crente lá invocando o mal. Você tem que invocar o Espírito Santo de Deus. Mas não tem nada a ver, pastor. Tem tudo a ver. Talvez o teu filho não está dormindo à noite porque tem coisa baixa lá na casa, lá no seu berço, lá no berço do teu filho. Tem lá talvez uma coisa que você não estudou, você não pesquisou, você não está cuidando do teu filho. Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas vai ver todos esses personagens aí, vai saber quem são mesmo. Tem o demolidor, tem o destruidor, tem o Hulk, que é o espírito da ira, espírito iracundo. E você pensa, não tem nada a ver. Daqui a pouco seu filho está irado, está batendo em outra criança, está roubando, está fazendo coisas erradas, e você nem imagina. Sabe por quê? Porque Satanás, que é o nosso adversário, ele vai vir com tudo. Com o quê? Com mentira. Sabe o que ele vai falar para você? Tem importância não. Ei, seu filho pode ter qualquer coisa, você pode ver qualquer coisa, moço, senhor, senhora. Você pode beber o que você quiser, você pode falar o que você quiser. E olha que poderoso o cinto, para encerrar aqui. O cinto, ele serve de apoio para a palavra. E a palavra é o que? Repita comigo: a palavra é a verdade. Repita comigo: a palavra é a verdade. A primeira coisa que o sacerdote no Antigo Testamento precisava fazer quando ele acordava era se lavar. Era uma representação daquilo que eu e você precisamos fazer pela manhã. A primeira coisa que eles faziam, e você hoje é um sacerdote, era se lavar. E não é tomar banho por fora, é tomar banho por dentro. Você quer ser cingido, ter firmeza na sua vida? Comece amanhã com a palavra. A palavra vai te banhar. A palavra vai te dar banho de manhã, vai lavar tuas mágoas, as tuas aflições, e você vai começar um dia cheio do poder da palavra. A palavra não vai estar aqui do lado, a palavra vai estar aqui no teu peito, no teu coração. Você
Comece toda manhã tomando banho com a palavra. A palavra é vida. A palavra vai te purificar. Ela vai tirar mágoa, ela vai tirar angústia, ela vai tirar aflição, porque há poder na palavra do Senhor. Há poder no nome de Jesus. Seja restaurado pelo poder da palavra em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Então a palavra do Senhor, então cuidado com a palavra. Salomão já disse, Provérbios 13:14, o ensino do sábio é fonte de vida. Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder das palavras. O que bem utiliza come do seu fruto. Olha que interessante. Nós precisamos entender que a palavra, ela tem poder. E olha que interessante, a palavra, ela é uma semente. Ela vai gerar, ela vai trazer, e o diabo sabe disso. Ele vai fazer de tudo para destruir a tua casa, dizendo que não tem problema muitas coisas. E ele vai também usar a tua boca para que você semeie palavras inadequadas na sua vida. Guarde uma coisa no seu coração: o cinto é para apoio da palavra. Você tem que se apoiar na palavra de Deus. A sua boca, ela tem o poder de vida e de morte. É uma semente. Quando você começa a viver a palavra, o Espírito Santo começa a incomodar você. Sabe aquelas mentirinhas pequenas? Até isso começa a doer no seu coração. Ele começa a corrigir você com o poder da palavra, e a mentira vai caindo por terra, a mentira vai caindo por terra, e vem vindo, Deus vai te lavando todo dia com a verdade. A verdade vai te libertando, até que você então vai a cada dia mais sendo pleno, transparente, sendo uma pessoa cheia de paz. Quem quer ter muita paz? Sabe o que está acontecendo no mundo de hoje? As pessoas estão sem paz. Essa é a resposta da depressão, síndrome de pânico, desespero, tudo isso que o povo fala aí. É a falta de paz. E a paz quem dá é Deus. E sabe por que a gente fica sem paz? Só tem uma coisa que rouba a paz da gente: a mentira. O pecado faz a gente mentir. Quando a gente peca, a gente precisa mentir para encobrir o pecado. E quando a gente mente, a gente tira o cinto, tira a palavra. E o diabo vai fazer o que quando você tira o cinto? Quando você se desarma, ele vai vir com golpes baixos para gerar infertilidade. Aí ele começa a usar a tua boca: palavrão, desgraça, mentira, ódio, ira, palavra, eu vou morrer, eu não aguento mais. Que não aguenta mais, que vai morrer. Você vai ser restaurado e vai viver em nome de Jesus. Ele começa a usar a tua boca. Não vai dar certo, eu estou desesperado, angustiado, aflito, eu não aguento mais. Que vida é essa? Que vida desgraçada é essa? Você nem sabe o que é desgraçado. Desgraçado é aquele que foi desanexado da graça, não tem mais a graça de Cristo. Ei, estamos na graça, vivendo a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor na sua vida. Deus vai te... eu estou preso, não vou sair das drogas, eu estou preso nisso. Vai sair, porque a verdade vai te libertar. Não use a tua boca contra você mesmo, porque é isso que o diabo quer.